Olá pessoal, beleza? Espero que vocês estejam bem. Nessa aula iremos rever equações do segundo grau e problemas. Tranquilo? Então vamos começar. Bom, uma equação do segundo grau é uma equação do tipo ax² mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são números reais e a gente diz que são os coeficientes dessa equação, e x é a incógnita. Eu resolvi trazer para vocês aqui duas situações para a gente analisar. Então, a primeira situação é o seguinte: ao se inscrever para participar de uma feira, um expositor recebeu a informação de que seu stand deveria ocupar uma área de 21,25 metros quadrados. Então, o expositor precisa expor seus produtos e usar um stand cuja área é de 21,25 metros quadrados e ter formato retangular, e o perímetro desse stand tem que ser igual a 22 metros. Se o expositor prefere a frente estreita para ter mais profundidade no stand, determine as dimensões do stand. Então, vamos desenhar um retângulo que represente esse stand, certo? A frente aqui desse stand vai ser essa parte aqui, vamos dizer assim, que é mais estreita do que o outro lado. Bom, vamos representar as dimensões desse retângulo por x e y. E vamos apenas traduzir o problema para a linguagem matemática. Então, o perímetro tem que ser igual a 22 metros. Então, temos x mais y, ou seja, x mais x mais y, e isso tem que ser igual a 22 metros. X mais x, 2x, y mais y, 2y, igual a 22 metros. Como todos os valores aqui são iguais a 2, os coeficientes dessa equação linear, podemos dividir aqui por 2 para facilitar a nossa vida. Então, temos x mais y igual a 11. Então, essa é a relação entre x e y. A gente pode isolar uma das letras. Vou isolar o y aqui. Y igual a 11 menos x. Bom, então temos uma relação entre y e x, dada pelo perímetro. E sabemos que a área desse stand tem que ser 21,25 metros quadrados. Então, como a gente vai representar essa situação? A área, já sabemos que é base vezes altura. Então, a área vai ser... Quem é a base aqui? X. E a altura? Y. Então, a área vai ser dada por qual expressão? X vezes 11 menos x. Ou seja, aplicando distributividade aqui, temos menos x ao quadrado, x vezes menos x ao quadrado, mais 11 vezes x, mais 11x. Isso é a área. E essa área tem que ser igual a quanto? 21,25. Portanto, a equação do segundo grau, a equação que representa esse problema, é uma equação do segundo grau. Vamos colocar todos os membros. Então, a equação que representa essa situação, esse problema, é dada por uma equação do segundo grau. E toda equação do segundo grau, a gente coloca ela na forma geral, que é essa forma aqui, ax² mais bx mais c igualado a zero. Então, vamos passar esses dois termos para o segundo membro. Então, vai ficar x² menos 11x mais 21,25 igual a zero. Então, notem que em um problema geométrico a gente transcreveu ele, traduziu ele para um problema algébrico. Então, para solucionarmos esse problema, basta resolver essa equação. Bom, esse outro problema é o seguinte, vamos ver. O senhor Guimarães tem um sítio e quer dividi-los em 2 lotes para presentear seus filhos Glória e Afonso. Os lotes e suas dimensões estão representados na figura abaixo. Então, lote 1
as dimensões são 2x, x mais 7, lote 2, x mais 3, x mais 3. Então aqui nós temos um retângulo e aqui nós temos um quadrado. Glória ficará com o lote 1. Então Glória ficará com o lote 1. E Afonso com o lote 2. Os lotes, apesar das dimensões diferentes, terão a mesma área. Então isso aqui é importante. Calcule as dimensões do lote de Glória. Então, nesse primeiro momento, vamos apenas traduzir o problema para uma linguagem algébrica. Então vamos lá. A área tem que ser igual dos dois lotes. Então a área do lote 1 tem que ser igual à área do lote 2. Portanto, 2x vezes x mais 7, que é a área do retângulo, tem que ser igual à área desse retângulo também, que nesse caso é um quadrado. Então, a área do quadrado é lado ao quadrado, então fica x mais 3 ao quadrado. Aplicando distributividade aqui, vai ficar 2x vezes x, 2x ao quadrado, 2x vezes 7, 14x. E aqui o quadrado da soma que vimos nas aulas anteriores. Então, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Bom, aqui nós temos uma equação do segundo grau e devemos colocar ela na forma geral, igualando a zero. Então, vamos trazer todos os membros, todos os termos para o primeiro membro. Beleza? Então, 2x ao quadrado menos x ao quadrado vai dar x ao quadrado. 14x menos 6x menos 8x. Não, perdão, mais 8x. E mais 9 passa para cá, menos 9. Pessoal, então é isso. Olha, eu trouxe esses dois problemas para mostrar para vocês que nós temos que saber resolver a equação do segundo grau. Por quê? Porque muitos problemas recaem numa equação do segundo grau. Tá beleza? Então, pessoal, vamos lembrar aqui a fórmula resolutiva da equação do segundo grau e a fórmula de Bhaskara. A fórmula resolutiva é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E a fórmula de Bhaskara é b ao quadrado menos 4ac. Então vamos resolver aqueles dois problemas utilizando a fórmula de Bhaskara e a fórmula que resolve a equação do segundo grau. Determine a solução dos problemas apresentados. O primeiro problema, a equação era x ao quadrado, deixa eu ver aqui, x ao quadrado menos 11x mais 21,25 igual a zero. Então, quem é o a aqui? O a é 1, que é o coeficiente que está ao lado do x ao quadrado. Quem é o b? Menos 11. Quem é o c? 21,25. Então, primeiro resolvemos o delta. Calculamos o delta. Então, vai ficar b ao quadrado menos 4ac. É sempre bom escrever a fórmula. Menos 11, entre parênteses ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 21,25. Então, o delta aqui deu 121 menos 21,25 vezes 4. Vai dar 0, 0, vai 1, né? 4 vezes 25 vai dar 1. 4 vezes 21 dá 84, com 1, 85. Então, deu 85,00. Então, menos 85. Então, delta igual a 121 menos 85, 36. Portanto, a fórmula resolutiva da equação do segundo grau vai nos dar o quê? Deixa eu fazer aqui do lado aqui. Vai dar x igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a, x é igual. Menos b sempre é o contrário de b. Aqui o b é menos 11, então aqui vai ficar 11, mais ou menos, raiz de 36, dividido por 2 vezes o valor do a, que é 1. Cuidado, porque aqui não está escrito é 1, mas às vezes pode vir numa equação ou qualquer outro valor, e muitos alunos esquecem de colocar esse valor quando não é 1, tá bom? Bom, então vai ficar x igual a 11, mais ou menos 6, dividido por 2. Daqui a gente tira duas raízes, x1 e x2. 11 mais 6, 17, dividido por 2, 8,5. 11 menos 6, 5, dividido por 2, 2,5.
Bom, então as dimensões do terreno são, do stand são 2,5 e como o y, lembra, era igual a 11 menos x, o y vai ser 11 menos 2,5, que é 8,5. Então qualquer um dos valores x ou y pode ser um desses valores, beleza? Bom, resolvendo a outra equação do problema dos lotes, a equação era x ao quadrado mais 8x menos 9 igual a 0. Então, o A é 1, o B é 8 e o C é menos 9. Ah, precisa escrever isso daqui? Não, pode ir direto. Então, delta é B ao quadrado menos 4AC. Delta vai ser 8 ao quadrado. Como é positivo, não precisa colocar parênteses. Então, 8 ao quadrado menos 4 vezes 1. Aqui é negativo 9, então coloca parênteses. Delta vai ser 64 menos vezes menos mais 4 vezes 9, 36, delta igual a 100. Então x igual, a forma resolutiva é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. X vai ser igual menos b, o contrário de b, menos 8. Quem quiser ir direto, raiz do número que está aqui, raiz de 100, já que é exato, é 10. Dividido por 2 vezes a. Como que o a é 1 também, 2 vezes a é 2. Porque o a é 1. Bom, as duas raízes são x1, x2, menos 8. Uma vem do mais e a outra vem do menos. Menos 8 mais 10 vai dar... Vou colocar aqui, ó, menos 8 mais 10 dividido por 2. E a outra vai ser menos 8 menos 10 dividido por 2. Então, menos 8 mais 10 por 2 vai dar 2 por 2, que vai dar 1. E aqui, menos 8 menos 10 menos 18... dividido por 2 vai dar menos 9. A gente descarta essa solução aqui porque é um problema de geometria e a medida é positiva, certo? Então, as dimensões do lote do terreno de Glória, né? É 1, acho que era assim, né? 2x aqui, né? E aqui x mais 7. Era isso, né? Então, as dimensões são... Notem que a gente encontrou a solução, mas a gente tem que voltar lá no problema para determinar as dimensões. Então, basta substituir o valor aqui 1, substituir o x por 1, tá bom? Então, vai ficar 2 vezes 1, 2, e 1 mais 7, 8. Então, as dimensões do terreno da Glória é 2 vezes 8. Perdão, é 2 e 8. Bom, agora vamos ver a soma e o produto das raízes de uma equação do segundo grau, tá bom? Bom, a soma e o produto das raízes da equação do segundo grau vai ser o quê? x1 mais x2 é a soma, x1 vezes x2 é o produto. A fórmula resolutiva é menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. A gente vai separar aqui as raízes. Então, x1, x2, menos b, mais raiz de delta sobre 2a. x2 menos b, menos raiz de delta sobre 2a. Vamos somar aqui as duas. Menos b mais raiz de delta sobre 2a, mais menos b menos raiz de delta sobre 2a. E ver o que acontece. Como os denominadores são iguais, a gente repete o denominador e soma os numeradores. Ó, menos b mais raiz de delta, menos b menos raiz de delta. Tudo sobre 2a. Bom, menos b com menos b vai dar menos 2b. Mais raiz de delta menos raiz de delta cancela, vai dar 0. Então ficou menos 2b sobre 2a. 2 corta com 2, menos b sobre a. Então, na equação do segundo grau, a soma das raízes é menos b sobre a. E o produto? Vamos ver o produto. Menos b mais raiz de delta sobre 2a vezes menos b menos raiz de delta sobre 2a. Então vai ficar numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 2a vezes 2a, 4a ao quadrado. Aplicando distributividade, a gente vai ter b ao quadrado aqui, menos b vezes menos b, b ao quadrado. Menos b vezes menos raiz de delta, mais b raiz de delta. Ok? Raiz de delta vezes menos b raiz de delta.
E raiz de delta vezes menos raiz de delta vai dar menos raiz de delta ao quadrado. Aqui a gente pode cancelar o 2 com um radical aqui. Então ficou 4a ao quadrado aqui embaixo, cancela, cancela, sobrou b ao quadrado menos delta. Ou seja, 4a ao quadrado aqui embaixo, b ao quadrado menos a fórmula do delta, é b ao quadrado menos 4ac. Então, como tem um menos antes do parênteses, a gente troca o sinal de todo mundo, 4a ao quadrado, b ao quadrado menos b ao quadrado, ó, menos vezes mais menos, menos vezes menos mais. Menos vezes menos mais 4ac. Cancela, cancela, sobra 4ac dividido por 4a ao quadrado. Então corta 4 com 4 e 1a com a daqui de cima, sobrou c sobre a. Professor, eu preciso decorar esse desenvolvimento que o senhor fez aí, esse cálculo todo? Eu preciso saber isso? Não, hoje eu resolvi só mostrar para vocês de onde saíram essas fórmulas. Basta decorar a fórmula para resolver os problemas. Então a fórmula é soma menos b sobre a, produto c sobre a. Vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Sendo x1 e x2 as raízes de 5x ao quadrado menos 7x menos 11, calcule 1 dividido por x1 mais 1 dividido por x2. Então vamos lá. O que é 1 sobre x1 mais 1 sobre x2? Bom, não tem número, mas a gente pode tirar o mínimo aqui entre x1 e x2, que é só fazer o produto. x1 vezes x2 dividido por x1 vai dar, sobrar x2 aqui. x2 vezes 1 vai dar x2. x1 vezes x2 dividido por x2 vai dar x1. Multiplicando por 1 vai dar x1. Então, melhorando um pouquinho essa expressão aqui, essa soma, nós temos o quê? x1 mais x2 dividido por x1 vezes x2. Notem, pessoal, que x1 mais x2 é exatamente o quê? O que nós acabamos de ver. É a soma das raízes. Então, esse x1 e x2, x1 mais x2 é a soma. E x1 vezes x2 é o produto. Portanto, a gente só precisa calcular a soma e o produto. Então, soma, a gente acabou de ver que é menos b sobre a. Quem é b? Menos 7. Então, vai ficar menos 7. Esse menos é da fórmula. E esse menos é do 7 aqui. Ó. Dividido por a. O a é 5. Então, menos vezes menos vai dar mais 7 quintos. E o produto das raízes de qualquer equação do segundo grau? C sobre a. Que vai ser menos 11, que o c é menos 11, dividido por 5. Portanto, aquela expressão inicial é a mesma dessa daqui, que é a soma dividido pelo produto. Então vai ficar 7 quintos dividido por menos 11 quintos. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. O inverso é só menos 5 sobre 11. Não troca o sinal não, tá? Então ficou menos 35. Cancela o 5 com 5. 1 aqui, 7 vezes 1, 7. Menos 7, dividido por 11. Uma coisa importante, pessoal, é vocês notarem o seguinte. Toda vez que vocês tiverem uma equação do segundo grau com o coeficiente a igual a 1, a gente pode resolver a equação utilizando soma e produto. Vejamos. A soma não é menos b sobre a. Aqui o a é igual a 1. Aqui também o a é igual a 1. Tem uma maneira rápida de resolver a equação utilizando soma e produto. Como? Como a é 1, temos que a soma é menos b sobre 1. Ou seja, a soma é menos b. E o produto é igual a c sobre a. Vai ficar c sobre 1. E é o próprio c. Então gravem isso, pessoal. Toda vez que o coeficiente a for 1 na equação do segundo grau, a gente pode tentar resolver a equação por soma e produto, sem utilizar a fórmula de Bhaskara. Bom, nesse exemplo aqui temos que o a é igual a 1, certo? Bom, a gente tem que pensar em dois números cuja soma seja o contrário de b e cujo produto seja c. Aqui o b é menos 1, então o contrário de menos 1 é 1. E aqui o c é menos 20, mantém o menos 20. Pensa em dois números cujo produto seja menos 20.
Pensa em 20 primeiro. 1 e 20, 2 e 10, 4 e 5. Mas eu quero que a soma dê 1 e que o produto dê menos 20. Então, para o produto dar menos 20, um dos dois números tem que ser negativo. Então, poderia ser menos 2 e 10, menos 1 e 20, menos 4 e 5. Se vocês multiplicarem esses números aqui, o resultado do produto vai dar menos 20. Mas a soma vai dar 1. Qual desses pares aqui nós vamos ter soma 1? Com certeza é esse daqui. Então, por quê? Menos 4 mais 5 dá 1. E o produto, menos 4 vezes 5, é menos 20. Portanto, a solução dessa equação é menos 4 e 5, sem precisar usar a fórmula resolutiva. Vamos fazer aqui de novo para treinar. Vamos pensar em dois números cuja soma seja o contrário de B. A soma é o contrário de B. O produto é C. Então, o contrário de B é o contrário de 9, menos 9. E o produto é o próprio C, 18. Então, a soma e o produto. Pense em dois números cuja soma é menos 9 e o produto é 18. Bom, para a soma dar negativo e o produto dar positivo, com certeza, para ser 18 aqui, 3 vezes 6, 18, tem que ser 3 e 6. Só que a soma tem que dar menos 9. Portanto, tem que ser menos 3 e menos 6. Vejamos. Menos 3 vezes menos 6, 18. E menos 3 menos 6, que é a soma, menos 9. Então, já está resolvido. As raízes dessa equação são menos 3 e menos 6. Bom, continuando, temos aquele resumo básico. O número de raízes de uma equação do segundo grau é determinado pelo valor do delta. Se o delta é positivo, maior que zero, sempre nós vamos ter duas raízes reais distintas. Quando o delta é igual a zero, a gente diz assim, que nós temos duas raízes reais iguais ou uma única raiz real. E quando o delta é menor do que zero, não tem raiz real. Por quê? Se o delta é menor que zero, teremos uma raiz de um número negativo. E raiz de número negativo não é um número real. Portanto, a equação não vai ter solução. Vamos resolver esses exemplos aqui. Então, vamos lá. Delta, b ao quadrado menos 4ac. Delta vai ser menos 5 ao quadrado. Não esqueçam os parênteses. Menos 4 vezes 1, que o a é 1 e o c é 6. Então, o delta vai ser 25 menos 24. Aqui o delta deu 1. Portanto, como o delta é maior que zero, já vamos saber, a gente já sabe, então, que teremos duas raízes reais distintas. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. X é igual a menos, com menos aqui vai dar 5, mais ou menos 1, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, as raízes são x1 e x2, 5 mais 1, 6 por 2, 3, 5 menos 1, 4 por 2, 2. Viram? Duas raízes reais distintas. Bom, aqui temos o delta igual a quanto? b ao quadrado menos 4ac, 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 9, vai dar 36 menos 36, que é zero. Então, já sabemos que quando o delta é igual a zero, temos uma única raiz real. Vamos ver que raiz é essa. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. X é igual a menos 6, mais ou menos 0 sobre 2. Ou seja, x1 e x2 vai dar menos 6 dividido por 2, menos 3. Tanto x1 quanto x2 são iguais a menos 3. Por isso que a gente diz que são duas raízes reais iguais ou uma única raiz. E aqui o delta é b ao quadrado menos 4ac vai dar 2 ao quadrado menos 4 vezes a é menos 1. Cuidado com o valor do a aqui que é negativo, coloca entre parênteses. E o c é menos 3. Então, o delta vai ser 2 ao quadrado, 4. Menos vezes menos vezes menos, menos. 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. Menos 8. Então, já para por aqui. Por quê? Então, como o delta é negativo, não tem raiz real. Bom, muitas vezes aparecem equações do segundo grau que não têm os três termos. Essas equações são chamadas de equações incompletas. Elas podem ser incompletas em B, quando B é zero, ou incompleta em C, quando C é zero. Vejamos os exemplos que estão aqui. Ó, aqui
quando a equação for incompleta em B, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, não vai existir esse termo aqui do meio, que é o x, né? Então vai sobrar uma expressão assim, ax ao quadrado mais c igual a zero. Vejamos como se resolve uma equação incompleta em B, então. É muito simples, basta passar o número que está sozinho, o termo independente, para o segundo membro. Ó. Então vai ficar 2x ao quadrado igual a 12. Bom, como o 2 está multiplicando, passo para baixo dividindo. X ao quadrado igual a 12 dividido por 2. X ao quadrado igual a 6. Daí, para finalizar, x é igual a mais ou menos raiz de 6. Sem usar a forma resolutiva, já está resolvido. Perceberam como que é mais fácil? Outro exemplo, x ao quadrado mais 1 igual a 0. Então, x ao quadrado tem que ser igual a menos 1. Ou seja, x é igual a mais ou menos raiz de menos 1. Mas, nesse caso, não tem solução. Por real, né? Porque raiz de menos 1 já sabemos que não é um número real. Portanto, a solução dessa equação é vazio para o conjunto dos números reais. E aqui, x ao quadrado menos 25 igual a 0, x ao quadrado igual a 25. Passa para o outro lado, né? X ao quadrado, x igual a mais ou menos raiz de 25. X igual a mais ou menos 5. Então, uma equação incompleta em B é sempre esse esquema para resolver. E agora a incompleta em C, é aquela que falta o termo independente. Coloquei só esse exemplo, então é o seguinte. Para resolver uma equação incompleta em C, basta colocar o x em evidência aqui. Ó. Então vai ficar 3x ao quadrado dividido por x vai dar 3x, 12x dividido por x vai dar 12. Bom, o produto de duas expressões só vai dar zero se uma das expressões for zero. Então aqui temos x igual a zero, ou essa outra expressão toda aqui, ó, 3x mais 12 igual a zero. Ou seja, 3x igual a menos 12, x igual a menos 12, dividido por 3, x igual a menos 4. Então a solução dessa equação é 0 e menos 4. Pessoal, vocês se lembram que naquela aula sobre expressão algébrica e fatoração, a gente aprendeu a fatorar o trinômio quadrado perfeito? Então, aqui vamos aprender a fatorar um trinômio do segundo grau qualquer. Não precisa ser um trinômio quadrado perfeito. Então, vejamos. Utilizando as raízes da equação do segundo grau, tá bom? É o seguinte, toda expressão desse tipo, ó, ax ao quadrado mais bx mais c, ou seja, um trinômio do segundo grau, pode ser fatorado assim, ó, ax menos x1 vezes x menos x2, onde x1 e x2 são as raízes de uma equação do segundo grau, ok? Então, quais são as raízes dessa equação? Vamos resolver por soma e produto. Vamos pensar em dois números cuja soma seja o contrário de b e cujo produto seja o próprio c. Vejamos, 2 vezes 5 é igual a 10 e 2 mais 5 é 7. Então, as raízes são 2 e 5. Então, a forma fatorada dessa expressão aqui, ó, desse trinômio do segundo grau, vai ser o a é 1, então vai ser 1 vezes, vamos acompanhar aqui, ó, essa forma fatorada. 1 vezes x menos 2 vezes x menos 5. Então, ficou x menos 2 vezes x menos 5 igual a 0. Então, se a gente aplicar a distributividade, a gente chega nessa equação do segundo grau aqui, pessoal. Vamos ver mais um exemplo. Vamos pensar em dois números cuja soma seja o contrário de b e o produto seja o próprio c. Bom, os números que dão certo aqui são 1 e 6, sendo que, como o produto tem que ser menos, um dos dois tem que ser menos. E como aqui a soma é positiva, o maior aqui tem que ser positivo. Então aqui é menos 1 e 6. Vamos conferir, ó, menos 1 vezes 6, menos 6. E menos 1 mais 6, 5. Então a forma fatorada desse trinômio vai ser a x menos x1 vezes x menos x2. Então vai ficar 1, o a é 1, não precisa escrever, mas estou escrevendo para a gente não esquecer de escrever quando o a for diferente de 1 também. Então, a vezes x menos x1. x1 aqui vai ser o 1 e o x2 aqui vai ser o 6. Então, menos 1 vai dar mais 1. E aqui, x menos 6 direto. Então, como está igualado a zero, essa equação do segundo grau pode ser reescrita de forma fatorada da seguinte forma. X mais 1 vezes x menos 6 igual a zero.
Para finalizar, vamos ver esse caso aqui. 2x² mais 8x mais 6. Vamos calcular aqui o delta, já que o a não é 1. O delta vai ser b² menos 4ac. Então o delta vai ser 8² menos 4 vezes 2 vezes 6. Então o delta vai ser 64 menos 4 vezes 2, 8 vezes 6, 48. Então o delta vai ser 64 menos 48. Vai dar 16. Então o x aqui é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então x vai ser, o contrário de b é 8, mais ou menos a raiz de 16 é 4. 2 vezes o a, que é 2. Então vai ficar x igual 8 mais 4, 8 mais ou menos 4 dividido por 4. Então as raízes aqui são x1 e x2. 8 mais 4, 12 por 4, 3. 8 menos 4, 4 por 4, 1. Então, temos as raízes. E se a gente precisar fatorar, então, esse trinômio aqui, que não é um quadrado perfeito, é um trinômio de segundo grau qualquer, a gente vai usar a fatoração que está aqui, ó. AX1, não, AX menos x1 vezes x menos x2. Então, vai ficar o quê? 2, o A2. X menos 3 vezes x menos 1. Como é uma equação do segundo grau, então está igualado a zero, igual a zero. Então essa expressão aqui, ó, fatorada, gera essa equação do segundo grau aqui. Beleza? Estou apresentando essa fatoração porque em alguns problemas que envolvem função do segundo grau, a gente precisa fatorar. Mas são poucos problemas que isso acontece, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula e bons estudos. Um abraço a todos.